Gravalos, o Rafael, a Luciana Galvão, que dá os apoios jurídicos, está aqui na sala hoje, e o Edmilson. Tá no México. E o nosso próximo evento, gente, ele vai falar, já quero deixar o convite aqui para 11 de junho, né? Ele vai falar, então, como sustentar pessoas em tempos de pressão. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a liderança, equilíbrios e os desafios da gestão humana no cenário atual. E os nossos convidados são a Sandra, né, Tambara e o Marcelo Tambara. Então, já marquem aí na agenda, estejam com a gente aí nesse próximo evento. É presencial esse, né? É presencial, o próximo evento é presencial. A gente vai soltar mais informações em breve aí para todos. Esses aqui são os nossos patrocinadores. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Tem algum patrocinador aqui presente na sala? Pelo silêncio, eu digo que não ou sim? É, por enquanto, Tem a Não, Galvão. ainda não chegou, mas o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores. E agora sim, eu quero convidar para começar o nosso encontro, o nosso bate-papo e a temática de hoje, a Fernanda. E vou pedir para ela fazer a apresentação, vou deixar que ela mesmo fale um pouquinho dela, fale um pouquinho da trajetória e do que ela vai falar hoje. Fernanda, seja bem-vindo, seja bem recebida aqui por todos nós e ótimo palavra. Fernanda, aqui é a Áurea. Só um minutinho, eu queria falar que a Graziele, que vai estar conosco em julho, está aqui conosco também, Ah, diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Texas. muito Ela bom, muito é da obrigado pela Estamos presença. Espanha, internacionais hoje. Oi, gente. Nossa, obrigada. Imagina, obrigada, Áurea. Estou feliz de ter conseguido conectar aqui um pouquinho com vocês para ouvir a Fernanda e aprender um pouquinho mais também sobre a neurociência aí aplicada na gestão de mudanças e tudo isso. Mas obrigada pelo convite e obrigada pela apresentação, Áurea. tá bom. Boa sorte, Obrigado. Fernanda. Obrigada, Fernanda, a Rodrigo. palavra é sua. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Áurea. Pessoal, muito boa noite. Estou aqui estou super feliz com o convite de poder dividir algo que realmente eu acredito e vivo já há muito tempo através da neurociência. Realmente se conectar com a neurociência, a gente consegue fazer grandes mudanças de forma muito mais sensível, muito mais humana. E quando eu falo de mudanças, não só mudanças profissionais, mas mudanças também pessoais. E aí eu quero dividir com vocês, né, uma experiência que eu tive com a minha primeira experiência que eu tive com a neurociência em 2013, 2000, não, 2000, 2012. Vocês estão conseguindo ver minha tela? sim, Sim? Sim, sim, estamos E- vendo. sim. Em Sim, 2000, sim. em 2013, aliás, perdão, 2011. Em 2011 eu trabalhava numa empresa e, e nessa empresa tinha, assim, eu não dirigia até então, até trabalhar nessa empresa. E aí eu passei a dirigir e era assim, a distância era uns 35 quilômetros da minha casa. E eu tinha pânico de dirigir. Pânico, 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 pânico de dirigir. O que que aconteceu? Depois de um tempo dirigindo para essa empresa, pegando muita marginal de quem é daqui de São Paulo, pegando muita marginal Tietê, você sabe do que eu tô falando, o que que é, né? A selva. Ou você dirige, ou você dirige, ou você muda de faixa, ou vão levar você, ou seja, né? Eu aprendi na marra e aí do medo eu passei pra raiva. E aí, eu não sei quem é dessa época, mas tinha aquele desenho do Pateta, que entrava no carro e ele era um senhorzinho fofo. Quando ele entrava no carro, ele virava o demônio. Eu virava Sim, o sim. demônio quando eu comecei a dirigir, com essa carinha, né, de, nossa, que, né, fofinha. Mas quando eu entrava, eu batia a porta do carro, eu virava o demônio. E é muito louco isso, porque realmente do pânico eu passei pra raiva. E aí, realmente, o carro na minha mão quase virava uma arma, porque assim, ninguém podia me fechar, ninguém podia buzinar, eu não levava desaforo para casa. Aquela coisa assim me consumiu e eu percebendo, assim, como é que eu faço? E agora, como é que eu lido com isso, gente? Eu sou psicóloga, pelo amor de Deus, o que que eu faço com isso?
E aí, nessa empresa, nós iríamos passar uma joint venture, né, multinacional, eram duas nacionalidades de duas grandes potências globais e uma dessas empresas dessa joint venture anunciou que ela estava saindo da joint venture. Então, a gente precisaria fazer todo um trabalho para a saída dessa empresa, até porque a gente não sabia se a outra empresa ia comprar, se ia entrar uma outra empresa. E, felizmente, nessa empresa, globalmente, elas optaram por trabalhar a parte de mudanças com as pessoas. E isso é uma das coisas que nós vamos conversar. Quando a gente vai falar de algum processo de mudança, muitas empresas só pensam nos processos, em administrar os processos. Mas antes dos processos, vem as pessoas, porque o que empaca processo são pessoas. Então, a gente tem que trabalhar a mudança, e eu vou explicar para vocês hoje por que que a gente tem que trabalhar o processo de mudança com as pessoas, de forma até antecipada, porque senão elas não engajam para a mudança, ou se elas ou vão demorar mais para engajar, ou vão estar muito mais em estado de alerta, dificultando a mudança. E aí, globalmente veio um material, e aí nós fomos, foi meu primeiro contato com o Neuro Leadership Institute, e aí eu passei a ser treinada para o quê? Cascatear a gestão de mudanças com base em neurociência para toda a organização no Brasil. Nessa época, quando eu trabalhava lá, eram 9.000 colaboradores. E nós tínhamos que fazer isso de forma virtual, assim como estamos fazendo hoje aqui, de algo que até então eu tinha pouco estudo. Na própria faculdade de psicologia da minha época, né, que eu já estava já há muitos anos de formada, se falava, mas mesmo assim a neurociência ainda assim não era tão difundida dentro da própria psicologia, não se mergulhava tanto ainda em neurociência até, né? Então, para mim aquilo foi encantador. Eu comecei a mergulhar naquilo e eu sou daquela que eu sempre testo alguma coisa antes de levar, né, para os colaboradores, os meus clientes hoje como consultora, atuando como consultora. E aí eu fui perceber o seguinte: que mudança que eu preciso fazer em mim para testar esse conceito de neurociência que está trazendo sobre gestão de mudanças? E aí eu escolhi justamente assim, a minha irritação no trânsito. E aí eu comecei a realmente a fazer os exercícios com relação a como lidar com isso. A como realmente a minimizar o meu estado de alerta e ficar mais consciente e não era controlar a minha emoção, e sim regular ela, mas através do meu comportamento, eu decidindo o que fazer com o meu comportamento. E aí eu deixei de ser uma pessoa estressada no trânsito. Agora, fico brava no trânsito ainda? Fico. Só que agora eu a emoção não transforma mais. O máximo que eu posso fazer, eu falo assim: ah, meu filho, vai, passa, vai. Pode passar, né? Agora, realmente não é algo mais que me impacta. E aí eu realmente senti na pele o quanto de fato funciona quando você entende como você funciona, como você, em termos fisiologicamente, o que que impacta o seu lado emocional e o que impacta do seu time. Então, é algo realmente que vai além só da relação que está acontecendo ali. É algo que também é fisiológico, começa ali naquele aspecto fisiológico. E isso impacta as empresas diariamente nas relações com as pessoas. Então, foi através disso que, então, né, deixa eu me apresentar. Eu sou a Fernanda Figueiredo, a ex-estressada. Hoje faz mais de 10 anos que eu não fico mais louca no trânsito, né? Eu sou a Fernanda Figueiredo, eu sou a sócia fundadora da Talento Gestão Integrada. Também sou sócia da Talento Contábil, que é uma empresa contábil. Então, sou contadora, sou psicóloga, trabalho em RH há mais de 20 anos, passei por diversas empresas e companhias que vocês possam imaginar, de todos os ramos que vocês possam imaginar, trabalhando em todas as frentes de RH. Eu passei praticamente por todas as frentes de RH, fui BP, fui DHO, fui, né, treinamento, seleção, folha, tudo que vocês puderem imaginar, eu passei por todas as frentes, a parte trabalhista, tudo isso. Então, e aí a partir disso, nos últimos 6 anos, eu venho empreendendo através da Talento e levando neurociência através, dos nossos processos relacionados à consultoria de RH e também aos nossos treinamentos da nossa escola de líderes e educação corporativa. Então, de fato, eu sou uma comprovação viva de que, de fato, usar a neurociência para trabalhar a gestão de mudanças é possível e eu diria que é um dos caminhos
onde a gente trabalha de forma mais segura o processo. A gente precisa, eu virei uma embaixadora de levar a neurociência para as organizações, para que a gente realmente entenda, é através da neurociência que a gente consegue entender tantos processos, inclusive a repensar os processos de RH por meio de como é que as pessoas reagem aos processos, como é que as pessoas, por que que a gente sente tanta dificuldade em implementar um processo novo, a fazer uma mudança ou qualquer coisa que envolva esse engajamento dos colaboradores. A neurociência ela tem muito para contribuir e explicar nas organizações. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou pedir que vocês agora olhem bem para a tela e eu vou pedir o seguinte: eu vou passar algo aqui na tela, uma palavra, e eu gostaria que vocês fizessem um esforço consciente de tentar não ler. Não vale fechar o olho, não vale virar o rosto, tem que olhar para a palavra que eu vou mostrar e vocês vão fazer um esforço descomunal de não ler. Combinado? Posso seguir? Então vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, preparados? Dou-lhe três. Tem gente até que sentiu até o cheiro agora, não sentiu? Tem gente que vai botar, a câmera vai fechar, mesmo sendo 7, quase 8 horas da noite, vai pegar um café. Não faça isso, vai acabar com o teu sono. Não faça isso. Não faça. Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã. Gente, deu. Alguém conseguiu não ler? Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque um ser vivo, ele não consegue não responder a um estímulo recebido e identificado. Então, eu não consigo desver algo, né? Adoro criar palavras. Não dá para desver. A partir do momento que eu vi e o meu cérebro, ele codificou, entendeu, ele fez a leitura, o meu sistema nervoso, ele vai gerar uma resposta. Para alguns aqui foi a sensação de lembrar do gosto do café, de lembrar do café, de até sentir o cheiro. Teve gente que deu risada. Ou seja, algo o seu corpo fez com esse estímulo que você recebeu. Talvez se tivesse escrito café em japonês aqui, vocês, talvez se ninguém aqui falar em japonês, aí sim, vocês iam ler e não iam de fato interpretar o que estava escrito, porque não tem como. Então, uma vez que você recebeu o estímulo e o seu sistema nervoso, a partir daquele momento, conseguiu interpretar aquele estímulo e identificar de fato e interpretar, ele vai fazer alguma coisa com esse estímulo. Ele até pode ignorar, mas alguma coisa ele vai fazer com esse estímulo. Então, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o tempo todo nós somos bombardeados. Então, eu tô aqui conversando com vocês, né? Eu tô aqui dando graças a Deus que é de noite, porque o meu vizinho tá fazendo uma reforma, meu vizinho aqui de baixo, ele tá um barulhão. Ia ser difícil eu ficar prestando atenção. Será que, né, o barulho? Será que as pessoas estão gostando? Eu tô, né, tô aqui pensando, tô ouvindo barulho de carro passando na rua, ou seja, o tempo todo eu tô sendo aqui bombardeada e vocês também de estímulos do ambiente. E o seu cérebro ele escolhe o que que ele vai dar foco, o que que vai chamar a atenção dele. E tudo isso acontece, né? Porque nós temos um sistema nervoso que faz todo esse controle. Então, para a gente entender melhor como nós funcionamos, nós temos que entender sobre o nosso sistema nervoso. Para isso, a gente precisa começar a entender, então, vamos lá, o que que é neurociência, né? A neurociência realmente ela estuda, o foco da neurociência é estudar o nosso sistema nervoso. Quem que assistiu Divertidamente, né? Vocês assistiram esse desenho? Por que que é muito legal esse desenho? Sim. Porque a analogia que eles fizeram foi incrível. É um painel de controle. Literalmente o nosso sistema nervoso, que é composto do nosso encéfalo, que nós chamamos de cérebro, mas cérebro é outra parte. Mas vamos fazer licença poética, vamos falar cérebro mesmo, tá tudo bem, não tem problema. Mas é o nosso cérebro, o nosso encéfalo e toda a parte que desce pela nossa coluna, pela nossa medula, onde tem essas terminações nervosas, tudo isso compõe o nosso sistema nervoso. Então, a neurociência ela vai estudar essas funcionalidades e qual a relação disso com o comportamento, qual a relação disso. Aí sim, você vai pegar neurociência aplicada à psicologia, neurociência aplicada ao marketing, neurociência aplicada aqui. Hoje nós vamos focar na aplicação à gestão de mudanças. Mas para isso é importante a gente entender, né? Vamos lembrar da nossa faculdade, da nosso ensino médio, o que que é o sistema nervoso, né? Ele é responsável por coordenar as atividades voluntárias e involuntárias, né? Então, meu ato de respirar, ele é involuntário, mas eu posso tornar ele voluntário a partir do momento que eu paro, presto atenção e vou fazer uma respiração mais funda.
passou a ser voluntário. Então, eu tenho essas duas possibilidades no meu organismo, né? As vísceras, né? Eu não falo assim pro meu coração, bate. Olho para ele, né? Vai, bate. Não, tá batendo aqui, né? Se parar, lascou, né? Mas é isso, eu tenho vários, né? Esse sistema nervoso tem várias responsabilidades e funcionalidades. E a principal, assim, gente, uma das principais funções desse sistema nervoso é principalmente o quê? Garantir a sobrevivência do nosso corpo. Então, ele tem várias funcionalidades, mas aquela assim que é a principal, assim que tudo passa na frente, é garantir que esse corpo sobreviva. Então, é extremamente instintivo. Então, qualquer coisa que gere algum processo de ameaça e o nosso cérebro identifique, então, senti um estímulo, captei um estímulo e o meu cérebro interpretou esse estímulo como uma ameaça, aí a gente vai entender o que que acontece. Aí que vai dificultar qualquer tipo de mudança, né, regulação emocional. Por quê? Porque ele precisa que você fique em alerta para o quê? Reagir. Então, tudo isso, o sistema nervoso, ele prepara o nosso corpo para sobreviver. Então, aí, por aí, a gente já tira qual é o caminho que nós vamos seguir aqui no nosso bate-papo. E, gente, e aí, falando de gestão de mudanças, não tem como a gente não falar de liderança, né? Então, não tem como a gente não olhar para essa neurociência e olhar para os líderes e entender o impacto que eles têm. Então, 70%, né, os estudos, inclusive, da Gallup, eles trazem o seguinte, né, que 70% do engajamento dos colaboradores vem, né, tem impacto direto pela forma como a liderança age, né, a forma como a liderança atua, ela vai ser responsável por 70% do engajamento dos colaboradores. Então, se eu estou dizendo que 70% é muita coisa, então se a base do engajamento está atrelado à liderança, eu preciso olhar para esse contexto também de neurociência e de gestão de mudanças e olhar para como o líder trabalha com isso. Então, eu preciso preparar principalmente a liderança para saber trabalhar com a mudança, porque senão a gente vai criando cada vez mais resistência e aí vai dificultando ainda mais o objetivo que a gente tem com aquela mudança. Então, e eu gosto de falar o seguinte, né? Muita gente fica, mas eu vou falar ainda de comportamento, né? A gente tem que falar de negócios, o RH tem que ser mais estratégico, mas usar a neurociência para falar com a liderança é extremamente estratégico. Porque é o seguinte, se eu estou falando que uma gestão de mudanças impacta uma grande, né, a neurociência, entender a neurociência impacta a gestão de mudanças, eu utilizar a neurociência para melhorar o processo de mudanças. E uma mudança pode impactar a produtividade, pode impactar, né? 23 tem mais estudos da Gallup que dizem que é o seguinte, que pessoas mais engajadas, empresas com colaboradores mais engajados, eles têm até mais de 21% de produtividade a mais, 23% a mais de rentabilidade. Então, ou seja, se eu estou falando de pessoas, eu estou falando de negócio. Já diz o Simon Sinek, 100% dos meus clientes são pessoas, 100% dos meus colaboradores são pessoas, então não tem como a gente falar, né? Se eu quero entender de negócio, eu tenho que falar de pessoas. E a neurociência, ela se torna estratégica para falarmos porque ela tem um embasamento, ela tem estrutura, e a liderança recebe muito bem os conceitos de neurociência para trabalhar os diversos aspectos da liderança, inclusive a gestão de mudanças. E se eu estou dizendo que 70% do engajamento é impactado pela liderança, mais estudos da Gallup, eles trazem o seguinte, que em média 7 a cada 10 indivíduos que atuam no mercado de trabalho brasileiro estão desengajados. Então, é uma conta que, se a gente não tomar cuidado, ela vai ficando cada vez mais perigosa, né? Ou seja, a gente começa a ter mais problemas ou de rotatividade, ou de produtividade, ou de rentabilidade, ou de N outras questões que vão, impactar a sustentabilidade do negócio e da saúde emocional das pessoas, que está amplamente conectado. Já, né? Já vem a NR1 aí, que iniciou ontem, né? Já, né, oficialmente para ir para ajudar a gente para as empresas olharem para esses aspectos de forma mais estratégica. Então, quando eu olho para a neurociência, eu posso olhar para toda a jornada do colaborador. E em toda a jornada do colaborador, eu posso trabalhar a gestão de mudanças. Então, toda vez que eu faço um processo de implementação, eu preciso olhar e existe várias metodologias falando de gestão de mudanças, né? Como é que as pessoas engajam? Como é que a liderança consegue fazer o engajamento? Como é que eu primeiro engajo a liderança e depois engajo as pessoas? Então, em toda a jornada do colaborador e durante toda a estadia dele na empresa, ele vive ciclos de mudança.
Ciclos e ciclos, tem sempre uma mudança. A única coisa que a gente pode garantir na vida é que mudanças acontecem, né? Uma das poucas coisas que a gente consegue garantir. Você está acostumado com alguma coisa? Não acostuma muito, não, que daqui a pouco vai mudar, né? Então, isso realmente é algo fundamental para a gente trabalhar e conhecer mais sobre mudanças, né? E aí? E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que o cérebro dos seus colaboradores responde às experiências do dia a dia do trabalho? Como é que é a jornada desse colaborador? Essa jornada do colaborador deixa ele mais reativo ou ele mais proativo para os processos, para as entregas e torna ele mais engajado, né? Então, a gente entender como os Hum? colaboradores têm reagido na Não, né? organização é um bom espelho para a Não. gente entender como que estão sendo as experiências que estão sendo ofertadas para esses colaboradores e o impacto disso para a organização. Então, vamos mergulhar um pouco mais aqui, então, na neurociência aplicada à gestão de mudanças. Vou fazer um exercício com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem abrir o microfone ou o chat, né? Mas se puder o microfone, facilita um pouquinho aqui o nosso processo. Mas eu queria que a gente imaginasse agora que estamos todos aqui andando, né? A Grazi pegou um voo, tá aqui com a gente aqui em São Vem para São Paulo. Ela tá aqui com a gente. Nós decidimos ir, sei lá, para o Parque do Ibirapuera. Vamos caminhar ou vamos aqui, sei lá, quem é da região do ABC, vamos aqui para o Celso Daniel. Vamos aqui para um parque todos juntos, vamos caminhar e essa palestra eu vou dar para vocês lá no parque. Estamos caminhando tranquilamente, eu vou pedir outra licença poética para vocês. Porque é o seguinte, vai aparecer algo, nós estamos caminhando e no nosso caminho surge algo na nossa frente e eu vou pedir para vocês imaginarem que isso existe de verdade no Brasil. Licença poética pedida, tudo bem? A gente faz um Ok. esforcinho, Ok. Sim. tudo bem. Imagine que vocês estão caminhando aqui no parque e surge isso aqui na sua frente. Um urso. Com esta boca, deste jeito, né? Eu vou fazer a sonoplastia que o meu filho sempre pede, "Uar", né? Nossa, super assustador com esse meu som, né? Mas imagina um urso desse literalmente na nossa frente. Eu quero saber o seguinte: quem é do time que sai correndo de medo? Medo, saiu correndo. Correu. Quem é do time? Eu não tô enxergando vocês. Então, fala pra mim aqui, Eu. não eu. Eu. André, Grace. André sai correndo. Grace sai correndo. Vixe, Quem é do Maria, time que doutora. paralisa de medo? Primeiro de medo. Eu, Maristela. Paralisa de medo. Eu acho que eu Eu. também paralisaria de medo ou fugiria. Agora, Paralisa. tem aqueles mais espertinhos que viram no Discovery Channel, Animal lá, que se você corre do urso, ele corre atrás de você. Aí tem sempre aquele que fala assim: ah, mas eu ficaria parado de estratégia. Quem são os estrategistas aqui? Fala eu. 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 O povo tá assistindo muito Discovery Tem que Channel, ser muito né? frio, hein? Discovery History Channel lá, o Animal Planet lá, o pessoal tá assistindo muito Exatamente. isso, né? Muito bem. Agora é o seguinte, Eu tô eu acho que esperando pela todas as quantidade de pessoas que tem na alternativas. sala, eu não ouvi todos os eus, não. Eu tô achando que tem alguém. Me Tem alguém preocupa. esperando mais alternativas. Tem, e me Eu. preocupa. E me preocupa, Luciana. porque a próxima Ou o urso já pegou alternativa, a pessoa. a próxima alternativa é o fugir. O fugir não, é o atacar, é o lutar. Vixe. É do time que não viu o filme do Leonardo DiCaprio, que ganhou o Oscar, É. pra saber o que acontece, o que o urso faz quando você ataca ele. Mas tudo bem. Quem que é do time que ataca? Eu não sou. Não. Eu não. Eu. Olha Tem aí. alternativa que finge de morto? Então, é o paralisa, é o paralisou. Agora, Árvore. agora é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que surgiu, né, na modernidade, né, e nos treinamentos que eu venho dando, eu percebi que junto com os líderes surgiu mais uma, que é o quê? Tirar selfie. Com certeza. Vou tirar selfie com o urso. Muito bem. Pois é. Gente, olha só que interessante. Nos encontramos em alguma reação aqui, mas temos os nossos grupinhos aqui das reações que aconteceriam. E isso é o nosso sistema nervoso ativando o nosso sistema de sobrevivência. É uma ameaça ou não é uma ameaça ao nosso corpo? A gente está com uma ameaça de vida. Se ele ataca a gente, vocês viram, quem viu o filme lá do Leonardo DiCaprio viu o estrago que faz, né? Então, se acontece isso, essas reações, gente, elas acontecem em menos de meio segundo. É muito rápido. Simplesmente a gente reage.
né? Eu, por exemplo, nessa época aí que eu era mais estressadinha, né, que eu fui, né, a neurociência me salvou, eu já tinha reagido a assalto. E foi Hum. muito instintivo, foi muito assim, ó. Eu, quando vi, reagi. Hoje eu sou mãe, você acha que eu reajo a assalto? Já tirei a comprovação, não reajo mais. Virei mãe, preciso proteger a cria, tem que estar aqui viva para a cria. Olha como o sistema nervoso da gente é muito. E olha só, mudou por quê? Porque mudou o repertório, mudou as minhas conexões cerebrais, porque tem um outro fator ali. Então, é possível mudar? É possível. E é isso que a gente vai falar, como que a gente consegue trabalhar isso. Então, como eu falei para vocês, essas reações que nós tivemos foram reações, a não ser. Vamos lá, Valdeci, você que viu lá o Animal Planet, você já foi para o outro lado aqui, certo? Você já foi para o lado do quê? Da recompensa, da oportunidade. Opa, estou vendo aqui que eu preciso ser estratégico, eu não posso me mexer, porque senão o regresso. Obrigada, gente, que foi aí atrás do filme do. Para saber que Regresso. filme que é. Assista, vocês vão ficar bem assustados. E aí, o cérebro, quando lembra que eu falei que a gente é bombardeado de estímulos? O tempo todo o nosso cérebro está sendo bombardeado, ele está decidindo o seguinte: isso é uma ameaça, uma oportunidade. Isso é uma ameaça, uma oportunidade. Ele fica chaveando, quase binário que nem tecnologia. Ameaça, oportunidade, ameaça, oportunidade. Só que isso acontece, como eu falei, em milésimos, né, de segundos. Então, é muito rápido e às vezes a gente pode ter consciência, às vezes não. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente ganha consciência, mais a gente consegue perceber esse movimento acontecendo. Quanto menos a gente se conhece, mais instintivo é e mais automático esse processo começa. Se você é uma pessoa que tende a olhar as mudanças da vida como algo ameaçador por conta de N fatores, ou seja, a sua criação, os traumas que você viveu, as situações que você passou, as pessoas que passaram na sua vida, os ambientes que você né, passou e viveu, tudo isso vai virando repertório, e é como se nós tivéssemos um grande arquivo gigantesco no nosso cérebro, e vai lá tudo para os arquivos lá. E o nosso cérebro vai acessando isso e entendendo o seguinte: quando acontece isso, normalmente eu, sei lá, me dou mal. Então fez uma, ele já fez uma conexão nisso. Então ele entende o seguinte, que toda vez que acontecer isso, é uma ameaça. Ele já vai direto. A gente tem como interferir nisso através do processo de autoconhecimento e alguns exercícios né, que eu vou poder ensinar aqui para vocês. Mas tudo também vai depender se você é uma pessoa que tende a olhar com mais, de fato, por um lado mais de ameaça, ou você tende a olhar a vida de uma forma mais positiva. Você pode até, num primeiro momento, se sentir ameaçado, mas rapidamente você vai chavear. E se você se sente ameaçado, você vai ficar focado no problema, você vai evitar aquilo, você quer evitar, você quer fugir. Então, o sistema de fuga e luta que esse sistema, que é o nosso sistema de alarme, que é o nosso sistema de sobrevivência, é ele que vai dizer pra gente, ó, é o seguinte, foge ou luta. No caso do urso, literalmente precisa. O nosso organismo, o que ele faz quando ele liga o sistema de fuga e luta? Ele tira um pouco, ele desvia um pouco a nossa circulação sanguínea dos membros superiores e inferiores e de outras regiões que não precisariam, inclusive do cérebro. Não esvazia, mas há um esvaziamento mínimo momentâneo, porque, aliás, perdão, ele não é que esvazia os membros, eu falei o contrário. Ele esvazia de outras áreas, incluindo vísceras, alguma coisa, e joga para os membros superiores e inferiores, que é justamente para você fugir ou você lutar. E esse sistema a gente tem até hoje. Por isso que às vezes quando a gente tá com medo, a gente tá com uma sensação, daquela sensação de frio na barriga. Vocês não sentem um frio na barriga? Por que que é frio na barriga? Porque teve um esvaziamento sanguíneo momentâneo, porque você está com o seu sistema de alerta ligado. É fisiológico. Então você está realmente sentindo algo, né? Dá aquela sensação, dá borboletas no estômago, né? Tudo isso são sensações de fato que o seu corpo está sentindo porque ele está movimentando e se preparando para sobreviver. Só que eu vou substituir o urso. O urso pode ser o quê? Um feedback. O urso pode ser uma conversa. O urso pode ser alguma frustração que aconteceu. O urso pode ser o meu filho de 8 anos tendo um chilique e eu tendo que lidar com o chilique dele, né?
Então, tudo isso, né, substitui o urso e põe qualquer outra coisa que o seu organismo está entendendo como uma ameaça. E aí, a ideia é que a gente, no processo de gestão de mudanças, a gente mostre para as pessoas que, na realidade, elas precisam olhar para aquilo como uma oportunidade. Porque aí sim, a partir do momento que o cérebro entende aquilo como uma oportunidade, que ele vai ser recompensado por isso, ele passa o quê? A ter interesse, a focar na solução, a querer se aproximar da situação que está acontecendo, a ter uma visão mais ampla. Então, por isso que quando alguém não concorda com alguma coisa, está se sentindo ali super incomodado com uma situação, ela muito provavelmente está com o sistema dela de alerta ligado. E se ela ligar esse sistema de alerta, para vocês tirarem ela dali é difícil. É possível, mas sem a consciência dela é super complexo, né? Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem o sistema límbico, né? E esse sistema límbico é onde a gente tem a amígdala, né? As amígdalas que estão ali são super, assim, responsáveis, esse sistema límbico, em fazer as emoções acontecerem, né? Isso aqui é bem, né? Esse sistema ele é bem mais primitivo, considerando a nossa evolução de espécie. O que que é menos primitivo? O córtex, né? Essa parte externa do cérebro foi que evoluiu por último, que mais evoluiu, né? Dos milhares de anos para cá. Então, essa parte aqui, que é a nossa parte aqui da frente, é o córtex pré-frontal, essa parte aqui, essa região da testa, aqui é onde a gente tem o pensamento lógico, raciocínio crítico, a gente tem aqui, justamente conectado aqui, tá vendo aqui? Eu tenho a conexão aqui com o sistema límbico. É esse córtex pré-frontal que ajuda a acalmar o sistema límbico quando ele está em alerta. É ele que fala assim: oxe, calma, respira aí, opa, tá tudo bem. Então, por isso que nós ficamos menos racionais quando estamos extremamente com as emoções à flor da pele. Quem nunca falou algo e se arrependeu no minuto seguinte? Todo mundo, né? Uhum. Em algum Se momento a você gente falar já quem falou. sempre, aí fica mais fácil. Aí a gente levanta um monte de mãozinha, né? Pois é. Isso. É exatamente isso, porque a emoção vem. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque aí eu passo a usar, por exemplo, a respiração. A respiração ajuda. Por que que a respiração ajuda? Por que que ela funciona? Contar. Contar. Para eu contar, ele é o quê? Contar. Um, dois, três, quatro. É o quê? Ele é lógico. Estou usando raciocínio para isso, certo? Então, eu estou estimulando essa área que, quando as emoções estão extremamente à flor da pele, essa área aqui, ela dá uma baixada. Então, quando eu começo a contar, na realidade, eu estou estimulando essa área. E aí ela dá uma acordada. Ela dá uma acordada, ela olha para o sistema límbico e fala: o que que é isso aqui? Palhaçada é essa aqui, ó. Ô, para aí. Sossega o facho aí. Ela dá uma parada. A respiração, eu tô levando mais oxigênio para o cérebro. Lembra que dá o esvaziamento momentâneo? Se eu não tenho sangue, eu tenho menos oxigênio. Eu respiro esses minutinhos de respiração, e tem que ser uma respiração consciente. Eu tô prestando atenção no ar entrando e saindo. Se é consciente, quem que eu tô usando? É aí que a gente consegue dobrar. Por isso que contar, respirar, funciona se a gente realmente fizer de forma consciente, tá? Então, isso pressupõe o quê? A gente entender o cérebro, né, como ele é constituído, o que que acontece com ele. Não precisa, gente, nem precisa entrar em muito detalhe. Vai aprender o básico, já ajuda demais, né? Não precisa, eu nem falo muito de nomes, nomenclaturas do cérebro para os líderes. Eu trabalho de uma forma muito mais assim, explicando como acontece. E se a gente pensar, vamos sair da neurociência, vamos para a pirâmide de Maslow, né, das pirâmides das necessidades. Quando a gente já entende que o fisiológico, a comida, a água, o abrigo, a segurança, né, tá em primeiro lugar, é a base, gente, é o instinto. Se isso aqui não está funcionando, se a mudança que está acontecendo, a pessoa está enxergando que isso está afetando a segurança dela, o emocional dela, ativa. Então, olha como a gente consegue conectar as coisas com a neurociência, né? E aqui eu queria trazer para vocês daquele do Neuro Leadership Institute, que foi onde começou a minha experiência com neurociência, inclusive nas organizações. Eles foram um dos pioneiros a falar disso no mundo. E neurociência para liderança, neurociência para a gestão de mudanças, né, nas organizações. E eles trazem o conceito do SCARF. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês jogarem SCARF, vocês vão encontrar. O SCARF justamente trabalha esse conceito de entender o seguinte: quando eu olho
para o cotidiano, eu olho para a vida das pessoas, para a nossa vida, para a vida dos colaboradores, né, para o cotidiano dele dentro da empresa, quais são as dimensões sociais que podem gerar um senso de ameaça ou recompensa em relação à mudança? Né? Então, ele criou esse conceito do SCARF. Então, o S de status, e de status não é status financeiro. Ah, eu tenho uma mansão, eu tenho. Não. Status é no sentido seguinte: o quanto eu sou representativo no meu círculo, naquele ambiente que eu vivo. Qual é a minha, o quanto eu tenho de representatividade, de impacto nesse círculo, o quanto eu sou vista, o quanto eu sou visto nesse círculo. Tem gente que, quando ameaça o status dela, liga o sistema de alerta dela. Então, a mudança, tem gente que cada pessoa, todo mundo tem isso aqui, mas cada pessoa puxa para uma dimensão social que faz, que realmente que pega mais diante de todas as questões de como você foi constituído. Tem gente que pega mais status, tem gente que pega mais a certeza. Eu preciso ter muita certeza das coisas. Por exemplo, se a gente pegar o DISC, muito possivelmente as pessoas que são mais analíticas e planejadoras, possivelmente, se a gente fizer uma correlação, a gente pode encontrar que a certeza para elas é fundamental, porque eu não tomo nenhuma decisão, eu não faço nada sem eu planejar e ter certeza dos dados para tomar uma decisão. Tem gente que o senso de autonomia é básico, tá, gente? Isso é a grande maioria, nós precisamos para sentir segurança psicológica, autonomia é uma das bases. Mas tem gente que a questão da autonomia é mais ainda, tem que ser um nível de autonomia muito profundo. E que se o meu senso de autonomia for impactado, eu vou levar mais para ameaça. Se a mudança, tem gente que, se o relacionamento, ou seja, os relacionamentos com quem eu convivo, se a mudança vai afetar mais o relacionamento, isso vai me derrubar mais. Tem gente que é o senso de justiça. Se eu entender que não está sendo justo, e isso para mim, o senso de justiça é muito enraigado, eu vou sentir mais essa mudança como uma ameaça. Então, a gente entender essas dimensões sociais e o quanto isso impacta o cérebro e o sistema nervoso das pessoas, a gente pode ter um cheiro de quem são os interlocutores que nós estamos trabalhando aquela mudança. Quem que está sendo impactado? Como que essa pessoa funciona? Como é que eu trago ela para a mudança? Como é que eu mostro para ela, através das dimensões sociais, que é uma recompensa? A gente vai ter uma recompensa depois com aquela mudança, que no começo é difícil, mas que depois a gente vai ser recompensado com a oportunidade que nós vamos ter com aquela mudança. Então tem que estar claro, gente, qual é o objetivo da mudança, para que que serve, por que que vai acontecer, o que que vai acontecer. A comunicação é fundamental para que isso aqui seja trabalhado e minimizar o impacto dessa mudança para as pessoas, né? E, gente, mudança, toda mudança é um luto. Toda mudança, ela vai gerar um senso de luto, talvez em menor ou maior grau para algumas pessoas. Então, o luto não é só quando eu perco um ente querido, mas a mudança, por que que a mudança também é um luto? Eu vivo um luto com a mudança, dependendo, ainda mais se for uma mudança muito involuntária, eu não estava esperando e não queria essa mudança. Porque eu estava num caminho e passo a ter que seguir outro. E né, eu fazia de um jeito e agora eu vou ter que fazer de outro. Esse deixar de fazer algo, esse deixar esse caminho, eu estou deixando para trás. Essa sensação de deixar para trás, uma sensação de eu estar perdendo algo. E isso aciona os nossos mecanismos de luto. Então, eu posso associar a curva do luto, que é estudado na psicologia, com a curva da mudança. E aqui eu fiz uma adaptação aqui com vocês, junto com uma parceira que a gente trabalha processo de demissão, que é a Prepara-me, e a gente dá esse treinamento sobre como demitir. Pois é, nós temos que treinar as lideranças como fazer isso de uma forma responsável, né? E aí nós falamos justamente disso, sobre a curva do luto e a curva da mudança. Então, as pessoas tendem ao quê? No luto, a primeira, normalmente, cada um mais ou menos, ou às vezes já até pula de etapa, a curva do luto tem mais etapas, a gente simplificou aqui para facilitar, mas normalmente a pessoa nega aquela mudança, da negação ela passa a ter raiva, da raiva a gente fala que ela entra no grande vale, que é a depressão, que é a tristeza, e esse é o perigo, porque a tristeza, lembra do Divertidamente? A tristeza tem a sua função, a tristeza faz a gente refletir, a tristeza faz a gente olhar e entender que talvez está na hora de fazer alguma coisa diferente, né? Isso ok, isso é a função da tristeza. Agora, o problema é quando eu mergulho nesse vale e não volto. Aí, realmente, eu posso encarar uma depressão com essa mudança.
a partir do momento que eu começo a analisar um pouco melhor, eu começo a negociar com essa mudança, do jeito, não dá mesmo para mudar, tem que ser isso mesmo, tal, até que eu aceite essa mudança, até que uma nova mudança aconteça na nossa vida. É o que eu falei. Uma das poucas certezas na vida que nós temos é que vamos viver eternamente mudanças, né? Então eu passo por uma curva e daqui a pouco já tenho, às vezes nem terminei de passar direito, já tem outra mudança, né? E elas vão acontecendo na nossa vida. Então não dá para separar aquele colaborador do que ele está vivendo naquilo do dia a dia. Se ele já estiver resistente e passando por qualquer outro processo, isso pode impactar, inclusive, o processo de reatividade dele para a mudança que vocês querem fazer, né? E aí, gente, por isso que a gente tem que trabalhar também o conceito de percepção. Esse material eu vou dividir esse material com vocês, tá? Então, assim, até pelo nosso tempo, eu vou fazer dois exercícios aqui e vou seguir para a gente poder terminar o conteúdo, tá bom? Mas assim, essa aqui é clássica, acho que a maioria de vocês já deve ter visto. O que que vocês estão vendo aqui? Primeiro Duas momento, uma pessoas. taça. Uma Mas É tá. que depois como eu, duas pessoas. Duas é, pessoas, né? é que como a gente conhece, né, a gente já vai no Já sabe, Uhum. né? Mas teve gente que primeiro viu a taça, viu, né? a Então, taça. olha só, eu uso aqui em treinamento e tem gente que fala assim, eu não vi nenhuma nem outra. Aí a pessoa fala assim, é por quê? Porque não é com uma taça, eu tô vendo um cálice, Ah, eu tô vendo um vaso. Aí tem gente que olha com aquela cara assim, tipo, tipo, não, gente, ela tá sendo corajosa de falar que ela tá enxergando outra coisa, porque percepção a gente não discute. Percepção é de cada um. Cada um vai olhar isso e vai entender aquilo de acordo com a própria percepção. É aí mais um ingrediente que a mudança traz. Porque eu tô enxergando como uma oportunidade a mudança, mas o outro não tá enxergando. Eu tô enxergando a taça, o outro tá enxergando as duas pessoas, e ele ainda não conseguiu enxergar as duas pessoas. Ou não conseguiu enxergar a taça, né? O copo, o vaso, o que quer que seja isso aqui, né? Tem essa outra aqui também, a clássica, né? O que que vocês estão vendo? É a moça e a velha. Né? Tem a senhora e tem a moça. Tem É. gente que Uhum. só viu um, só viu o outro, né? Depois vocês vão ver isso aqui com calma, né? Então, é a mesma coisa. Tem gente que você insiste, você fica ali, mas aqui, e a pessoa não enxerga. A pessoa, às vezes você consegue mostrar e ela enxerga, às vezes não. Esse aqui eu vou passar rapidinho, quando vocês receberem o material, vocês se divirtam, tá? Vocês possam, divirtam-se. Esse aqui, não sei se vocês viram, mas aqui tem um monte de coisa que, cada treinamento que eu dou, alguém acha mais uma coisa. Já tá em 20. Eu comecei com 8 quando eu comecei a usar a primeira vez essa daqui. Já acharam 20. Eu falei assim, gente, eu não sei o que que tava no café de vocês, que vocês estão enxergando um monte de coisa. Mas é isso, é percepção, as pessoas enxergam. Ah, aqui, ó, num dos treinamentos, o pessoal viu um leão. Aqui, ó. Então, assim, percepção, gente, é isso. É a forma como eu capto o estímulo e ele é trabalhado através dos meus sentidos, que a neurociência já explica que não são mais só 5. Tem mais de 20. Nós temos mais de 20 sentidos. Não são mais só 5. O tato, paladar, olfato, audição. Não é mais só isso. Então, já se sabe que o nosso organismo, ele capta de uma forma muito complexa os estímulos. E a gente reduzir isso à opinião das pessoas, quando a gente quer comprovar e mostrar que a gente tem a nossa opinião, é mais complexo do que a gente imagina. Então, por isso que a mudança se torna muito sensível. Então, lembrando, 70% do engajamento, né, vem dos gestores. Então, quem que a gente precisa falar muito sobre gestão de mudanças? Com os líderes. Porque senão, dependendo da atitude deles, eles vão fazer as pessoas olharem mais como uma ameaça do que como uma oportunidade, né? Então, aqui trabalhando ainda o conceito de comunicação, como eu falei para vocês, o que faz uma mudança acontecer de uma forma muito melhor é trabalhar o processo de comunicação. E aqui o PMI, que é o Instituto, né, de Gestão de Projetos Global, ele fez uma pesquisa, ele trouxe o seguinte: para cada 1 bilhão de dólares gastos, investidos em projetos, vou gastar 1 bilhão em projetos. Deste 1 bilhão, 135 milhões estão em risco. Todo projeto tem risco. Quem trabalha com gestão de projetos sabe que a gente tem que fazer mapeamento de risco, porque sempre tem risco. Algo de errado vai dar. Então, eu já tenho que prever quais são esses riscos. Então, eles preveem que em 1 bilhão, 135 estão em risco de alguma coisa. E esse alguma coisa é representado em 56% desses 135 milhões de dólares, ou seja, 75 milhões desses 135 milhões que estão em risco são riscos de comunicação ineficaz. Então, aqui a gente precisa entender que para trabalhar a mudança, eu preciso comunicar muito bem mudança.
porque a comunicação é que vai ajudar num primeiro momento, a chegar a um estímulo que possa fazer com que as pessoas primeiro despertem para o lado da recompensa e não da ameaça. Então, quanto mais a gente preparar as pessoas com informação, os líderes, o passo a passo, o que que vai acontecer, o que que é esperado, quais são os riscos, o que que pode dar errado, tudo isso facilita ativar o lado da recompensa e da oportunidade, não da ameaça. Mitiga, pelo menos, diminui, né? E evitar, né? Então, gente, a comunicação não dá para desdizer. A partir do momento que eu disse algo ou escrevi, estou me comunicando, seja pela escrita, pela fala, a partir do momento que esse estímulo saiu e chegou na outra pessoa, ela vai interpretar do jeito dela. E aí por isso que é super difícil a gente trabalhar o quê? Feedback. Porque comunicação está atrelada, né, à forma como a outra pessoa, como eu falo e como o outro recebe. E isso impacta o feedback. O feedback, eu não sei o que que o outro vai dizer para mim, já começa a ficar reativo. Aí, dependendo do que ele fala para mim, eu deixo mais reativo ainda. O urso está aparecendo aqui direto, né? Então, eu olhando e entendendo essa complexidade da neurociência, que traz também a explicação dos nossos vieses inconscientes, ou seja, eu ainda tenho mais vieses no sentido assim, eu estou lidando com a mudança. Ah, isso nunca funciona. A gente sempre fez assim aqui. Ah, isso já aconteceu antes. Então eu já crio os meus vieses e isso faz com que eu fique mais reativo e resistente à mudança. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os processos de mudança, onde envolve processos de comunicação e feedback, porque normalmente o feedback ele é visto como uma ameaça nas empresas. Porque é isso, eu não sei como vai ser dito, e normalmente a experiência do feedback ela é ruim. Se ela é ruim, o meu sistema nervoso já entende que é uma ameaça e ele faz como se fosse uma equação. Se eu não sei o que vai acontecer, isso é uma ameaça. Se é uma ameaça, eu vou ligar meu sistema de alerta, que é o de luta e fuga. Então, pessoal, para trabalhar a gestão de mudanças, a gente precisa trabalhar comunicação e lembra lá do SCARF, né? A autonomia é um dos fatores que todos nós temos, nós precisamos disso. E para que a gente sinta mais à vontade com a mudança, a gente precisa muito mais dizer, não ficar dizendo só o que as pessoas têm que fazer, mas ensiná-las a trazer. Por isso que a comunicação é importante, essa relação com essa liderança e preparar essa liderança para lidar com a mudança é essencial para o sucesso daquilo que vocês estão precisando mudar, seja um processo novo, seja uma situação complexa como uma reestruturação, tudo isso impacta em como as pessoas vão participar do processo e se elas vão de fato boicotar, porque ainda inclusive tem gente que fica tão reativa que passa a boicotar a mudança, né? Então, aqui como, né, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria deixar né, o RH aqui como realmente ele é um arquiteto de mentes e culturas de futuro, ou seja, como é que eu preparo a mente das pessoas dentro da organização? Eu tenho que conscientizar, falar disso para as pessoas, falar como que elas reagem, falar como é que você lida, fisiologicamente, como é que você... Isso que eu não estou nem falando das neurotipias, né? Não estou falando nem das neurodivergências, que isso impacta ainda mais ainda o sistema de alerta, né? E muitos são, eu mesma, eu tive recentemente, né, eu descobri a minha neurodivergência muito recentemente. Então, talvez aí explica os estresses lá do carro lá de trás. Então, olha só, olha quantos anos depois eu vim a entender como que eu funciono. Então, a gente minimamente entender como nós funcionamos facilita muito o processo de mudança, né? Cultivar a segurança psicológica, trabalhar esse ambiente para que as pessoas entendam que a mudança ela vem, acontece, ela assusta, mas ela é importante e necessária. E trabalhar com a neuroplasticidade. Todos têm condição de mudar, do mais novo ao mais velho. Lógico, quanto mais idade passa, mais difícil fica, porque fica mais enraizado aquele processo que já existe no cérebro. Mas não é impossível. Ele é possível, talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, quanto mais a gente trabalhar nós mesmos e nós mesmas, o processo de mudança, a gente se tornar mais consciente em lidar com os processos de mudança, a gente consegue também influenciar quem está conosco para trabalhar melhor isso. Então, pessoal, como dica de livro aqui para a gente finalizar,
Eu indico sempre o livro da Carla Tiepo, que é a base também da neurociência que eu estudo aqui muito no Brasil, os cursos que eu fiz dela. Ela é incrível, ela é uma das referências no Brasil hoje para falar de neurociência nas empresas. E um livro, o único livro traduzido para o português do David Rock, que é o fundador do Neuro Leadership Institute, que é esse livro aqui, que é muito incrível, que também trabalha muito o conceito de como a gente faz as pessoas gerar insights e trabalharem de forma mais autônoma através dos conceitos de neurociência. Então, eu recomendo esses dois livros. Então, pessoal, realmente a neurociência, ela veio, assim, cada vez mais, ela está mais presente, mais acessível, mais democratizada. Então, a gente precisa aproveitar esse movimento e levar isso para as organizações. Muito obrigada para vocês. Vou estar aqui Muito nos contatos, quem obrigado, quiser se conectar, Fernanda. me chama, me dá um oi lá no LinkedIn, no Instagram, e a gente continua o bate-papo. Obrigada, Valdeci, obrigada, Luciane, Sueli. Muito obrigado. Eu vou convidar, assim que a Fernanda tirar a apresentação, encerrar o compartilhamento, a gente chamar todo mundo para abrir a câmera, para gostaria de registrar esse momento. E ver se alguém tem alguma pergunta também, né? Ah, é? Sim, sim. Tem alguém que ficou com uma pergunta? Alguém quer fazer um comentário? Bom, a única coisa que eu posso falar é que essa semana eu coloquei algo sobre neuroplasticidade que eu estava vendo isto, e no fim até coloquei no meu story o que, que seria essa neuroplasticidade. Né? Depois eu mando para vocês, assim, foi essa semana mesmo que eu estava lendo sobre isto. Não é nenhuma pergunta. Eu quero fazer um comentário. Por favor, Ah, Áurea. na verdade, assim, hoje eu recebi, até postei no grupo de associados, né? Uma pessoa falando da dificuldade que está tendo em contratar pessoas. Um empreendedor falando da dificuldade dele, né? Num supermercado. E aí eu postei no nosso grupo e fiz uma enquete, como que as pessoas estão, né, lidando com isso, se elas estão tendo essa dificuldade. E há pouco pouco antes de iniciar aqui esse evento, eu estava olhando o resultado, já 16 pessoas, não tinha nenhum dizendo que não estava tendo. 19 pessoas informando que estão tendo muita dificuldade, né? E aí me vem muito à cabeça também, então faço uma pergunta para a Fernanda, né? Hoje, no Brasil, a gente está tendo muita dificuldade de trazer pessoas para as nossas empresas. Eu sinto que muita gente está tendo muitas empresas reclamam, clientes meus já, quantos não falaram das dificuldades, eu abro vaga e não vem ninguém, ou poucas pessoas, quando vem, já chegou a ter gente que, eu contratei a pessoa hoje, no dia seguinte ela me ligou avisando que não ia mais. Então, me veio muito à cabeça essa coisa da liderança, né? Como que a gente faz, e também como que a gente usa a neurociência para mudar esse estado de coisas, né? Como usar a neurociência para fazer com que as pessoas voltem a entender que trabalhar é importante, que trabalhar é que vai fazer com que elas tenham um bom, um, um bom futuro, né? Deu uma travada, não sei se foi só para mim, travou para Oi, vocês oi. também? Não, Eu não sei travou se vocês mesmo. estão me ouvindo. Deu Bom, uma é, travada. Áurea, é assim, essa Travou. pergunta ela é mais ampla do que só o contexto de neurociência, né? Porque aí a gente tem que entrar no contexto Sim, social, sim. né, no contexto das organizações, mas de fato a neurociência, o que ela pode contribuir é justamente assim, em desenvolver o RH ele tem condição de olhar para a experiência do colaborador e da liderança em pensar em como Uhum. desenvolver melhor os líderes, em como olhar para esses processos e desenhos dessa experiência do colaborador e entender o que impacta a empresa e o que pode trabalhar as necessidades que aqueles colaboradores têm. Então, a gente está numa virada de geração, né? Mais uma geração, né? O pessoal vem falando muito da geração Z,
e tudo mais. Ontem mesmo eu estava, amanhã eu vou voltar para essa empresa para falar justamente sobre liderança, liderando gerações, né? Uhum, E a gente tem realmente a gente tem é, uma forma de enxergar essa nova geração que, porque não querem trabalhar, não querem, mas de certa forma, como que eles foram criados? Com quem que eles tiveram contato? Que tipo de perfil de liderança, né? E uhum, olha que interessante, né? Hoje o mercado, muitas empresas, um volume muito grande da geração Y hoje é líder, né? Que é o pessoal que está na faixa dos 40 e poucos anos. Então, quem se lembra aqui, quando era chofeicinha, né? Essa uhum. geração Y, os millennials, todo mundo falava que era uma geração horrível, que saía por qualquer R$ 100, que não respeitava a hierarquia. A mesma coisa que eu estou escutando da geração Z hoje, que não pesquisa nada, não se vira para nada, não sabe resolver nada. Eu lembro que tinha livros falando da geração Y. E olha que engraçado. Quem hoje também reclama da geração Z, a É geração Y. Y. Ips. Que foi amplamente criticada pelos mesmos motivos, só que eles deixaram de ser o quê? Chofencinhos. A maturidade veio. E era justamente os jovens que falavam de qualidade de vida, que tinha que Eu faço parte dessa geração, né? E era a geração que, não, porque a gente tem que ter mais qualidade de vida. Pega a faixa etária hoje que está surtando, porque não tem equilíbrio Uhum, de trabalho de vida e trabalho de vida pessoal e vida profissional. Quem é hoje, pega estatisticamente, quais são as pessoas que estão adoecendo mais e aparecendo com mais diagnósticos e tudo mais? Faixa dos 40. Então, já vou passar para você, André, mas essa discussão, Áurea, a neurociência tem como contribuir no sentido de a gente uhum, trabalhar os vieses inconscientes dos líderes de será que tá difícil ou será que eu desgastei tanto a imagem da liderança? Será que as empresas desgastaram tanto a imagem do que é o ambiente corporativo? Pós-pandemia, uhum, eu tenho um contexto de pós-pandemia que virou uma loucura, híbrido com presencial e volta o presencial, e o pessoal quer o híbrido, e fica essa discussão. E aí, quando eu vou para negócios menores que estão sendo afetados, a gente tem discussões de turno de trabalho, de 6 por 1, gente, isso é reforma tributária, tudo isso, gente, entra no jogo da uhum, análise do que está acontecendo com o mercado de trabalho. Então, a gente, de tempos em tempos, a gente vive o apagão, né? O apagão de mão de obra. uhum, De tempos em tempos, pode ver. Nós temos um apagão de engenheiros. Nós temos um apagão de pessoas de tecnologia. Agora nós temos um apagão geral. É cíclico, isso volta. O que a gente precisa é olhar o seguinte: o que que antecede a um apagão? O que que acontece na sociedade? O que que é cíclico na sociedade? O que que vem acontecendo? As bolhas? Tudo isso a gente pode aprender com esses processos antropológicos e trabalhar em processos de retenção, de engajamento, e o foco, gente, precisa ser sempre a liderança. 70% uhum. do engajamento das pessoas estão na liderança. O RH às vezes faz um trabalho lindo de contratação. Vai para entrevista com o líder, ele não sabe entrevistar. Né, Lu? A gente passou na pele já É, juntas já no passado eu, isso. Lindo o processo, a gente achou a pessoa. Vai pro líder, acabou, é, né? eu até, Tá travando, viu, Áurea, o seu áudio. é, tá, né? Cortou de novo. É. Então, só para concluir, porque eu sei que estava travando, eu estava querendo concluir com isso que você acabou de falar, né? O que que é que a gente é, pode, né, fazer, que movimento pode ser feito hoje, né? Para até para mudar esse conceito de trabalhar é ruim, né? Trabalhar é ruim, trabalhar não é ruim, trabalhar é muito bom. Aliás, eu hoje que estou diminuindo o meu volume de trabalho, eu tinha uma consultoria, eu estou diminuindo, já fui RH de empresas, tudo. Hoje eu olho e falo, nossa, eu preciso arrumar o que fazer. Não é possível, ser humano não nasceu para não ter o que fazer, né? Então, como que a gente faz movimentos hoje, né? É isso tudo que você falou, né? O que movimentos podem ser feitos até nesse sentido? Você disse, os RHs também precisam ter esse papel importante de preparar as lideranças, né? Para que elas
saibam. Você falou uma coisa importantíssima. Vou dar um treinamento de como demitir, como desligar. Quantas vezes eu não falei isso, né? Desligar uma pessoa, gente, demitir uma pessoa, você tem que estar muito bem preparado para fazer bem feito e não deixar a pessoa mal, né? Não deixar, o objetivo não é esse, né? Ao contrário, né? Talvez levar a pessoa a repensar e, e ter outras oportunidades, se não deu certo aqui, vai dar em outro lugar, né? É isso Mas mesmo. desculpa, eu interferi, Imagina, não, porque na hora obrigada, que eu Áurea. estava falando, eu percebi que parou tudo aqui no meu Não tem computador. problema. André, quer falar, André? André. Quero sim uma contribuição sobre essa questão da dificuldade das empresas de contratar e desse tema de mudança que é tão importante hoje em dia, né? Porque acho que a transformação que a gente vem vivendo nesse século, em comparação ao século passado, é enorme. E ontem eu participei de um evento também falando sobre mão de obra, sobre as dificuldades, né, do setor de trazer mão de obra, e me fez algumas reflexões como naquele evento tinha uma professora da USP, né, que trabalha com jovens, pessoas que estão praticamente ingressando no mercado de trabalho, e uma das reflexões que ela me trouxe é que a gente não tem, na verdade, falta de mão de obra. Na verdade, o que falta é sentido para as pessoas quererem trabalhar, para elas quererem ingressarem nas empresas, né? Então, o que eu penso? Que, de modo geral, as empresas que têm mais dificuldade vivem um modelo de gestão mais ultrapassado, pensando numa juventude que quer novidade, que quer mudanças, que já vem de um ciclo que a mudança é comum. Então, falou-se ontem, por exemplo, por que algumas empresas como o Nubank, essas empresas mais tech, mais cool, talvez consigam angariar mais candidatos? Porque elas têm um modelo de gestão já mais atualizado, talvez, na minha percepção. E aí elas oferecem isso para os seus profissionais, para os seus funcionários. E isso é atrativo, né? Flexibilidade, participação, escutativa, né? Então, eu acho que isso é a diferença das empresas que às vezes têm mais facilidade versus aquelas que têm dificuldade de contratar. O que a empresa está oferecendo para atrair candidatos? Qual que é o diferencial dela? Porque ontem no evento falou assim, o plano de saúde, o vale-refeição, isso já não é mais benefício. Isso já virou como um salário, é o básico. E o que a empresa está indo além para oferecer para esses candidatos, né, no mercado como um diferencial, para trazer talento? Então, acho que tem muito a ver com essa questão da mudança. Eu acho que as empresas têm que mudar a mentalidade de não dá para fazer a gestão de 20 anos atrás, né, com uma geração de 20 anos atrás, geração Y, querendo aplicar essa receita para essa geração Z, né, geração alfa, que daqui a pouco vai ingressar no mercado de trabalho. Então, não dá para aplicar essa receita, essa fórmula para essa geração atual e futura. Senão, a gente vai ter essa divergência sempre de gerações mesmo. E aí não vai fechar a conta, na minha percepção. E assim, complementando, André, e muito, muito bacana, assim, tanto que a Áurea trouxe e você trouxe, qual que é a minha percepção disso tudo? Eu volto a dizer, é cíclico. Porque, exatamente assim, alguns anos atrás, toda vez que entra uma geração nova, e ainda mais que nos últimos anos, o contexto tecnológico, ele está sempre envolvido, então a cada nova geração é um novo contexto. Então, na época da geração Y, quando a geração Y entrou para o mercado de trabalho, a gente estava falando das automações industriais, né? Então, a gente começou a entrar na indústria 2.0, que aí foi aquela demissão em massa, porque a gente começou a ter o quê? Principalmente na indústria automobilística, que era, na época, uma das principais motores, né, do mercado de trabalho eram as vagas das automobilísticas, principalmente. E isso bagunçou o mercado. Então, e aí as pessoas também começam a se questionar. E aí, hoje, com a questão das redes sociais, onde você tem influenciadores ganhando, né, exorbitando e pintando uma vida muito mais fácil, que é eu ser um youtuber, eu ser isso vai interferindo desde os novinhos. E eu escuto isso, é do tipo, pra que que eu vou me matar?
Enquanto eu estou trabalhando aqui, eu abri um canal aqui no Instagram, que eu vou falando de alguma coisa que eu gosto, vou ganhando visualização, vou ganhando uma grana extra, crio um produto, um infoproduto, começo a vender. Eu tenho um líder estressado que só reclama, não tem vida, ele tem que fazer um monte de coisa, ele tem que suportar o diretor que não sabe falar com ele, que não faz a visão que tem que fazer, aí ele também tem que ver, traduzir para o pessoal, e o pessoal não está querendo fazer, ele fica ali no meio, principalmente média liderança, e eu não quero isso para mim, não. Eu não Eu quero, vou não. ser Eu quero Uber. entrar no meu horário, eu quero Eu sair vou no meu ser Uber, não tem horário, nada disso. né? É isso. Então assim, mas isso também de novo, é cíclico. A gente vai viver isso de tempos em tempos. O ponto é como que a gente. E parece que a gente esquece, sabe? Parece que vai passando o tempo e parece que isso é novo. Não é. Então, assim, o que aconteceu é o seguinte: nós enquanto empresa, nós não nos preparamos para isso. Tudo bem que a gente teve uma pandemia no meio do caminho que estragou muita coisa, né? E eu acho que a gente ainda está sofrendo as consequências do que foi viver aquele período. Eu ainda acho, porque isso bagunçou muito o ambiente de trabalho, as pessoas. Então, e depende do recorte que eu faço. Se eu faço um recorte de empresas, por exemplo, como Nubank, né, empresas de tecnologia. Eu tive um boom, nós tivemos um boom de startups há alguns anos atrás. Hoje, agora, você pode ver, mas é comum. O tempo todo está surgindo uma startup nova, mas toda hora está morrendo uma startup também, né? Então, agora já virou comum, né? Startup não é mais aquele barulho que era antes. Nossa, startup. Pode ver, não é mais. Falar que startup agora não é mais glamour, não, não é mais glamouroso, não. É sinal de sofrimento, né? Então, o mercado ele vai acomodando as mudanças e a gente consegue, as empresas que conseguem se acomodar mais rapidamente e, sim, ofertar coisas diferentes, trabalhar de forma diferente. Então, assim, eu já falo de neurociência desde 2011. A minha consultoria tem 6 anos. Desde o dia 1 da minha consultoria, eu falo de neurociência. No meio da pandemia, eu tava dando palestra sobre neurociência aplicada à gestão das emoções. E agora, há coisa de 2 anos para cá, que você escuta neurociência para tudo quanto é lado. Não estou dizendo que fui eu, gente, não é isso. Eu quero dizer o seguinte: neurociência e o RH tem um. Eu vou fazer uma crítica a nós, enquanto RH. Porque nós demoramos para perceber tendências e de fato conseguir. Por quê? Porque o negócio não valoriza o nosso trabalho e a gente tem que ficar morrendo no operacional. Então, o que que acontece? Pode ver, neuromarketing, já se fala em neurociência e marketing há muito tempo. Já se fala em neurociência aplicada às inteligências artificiais já tem um tempo. Já tem neurociência aplicada a uma série de outras frentes de trabalho. Até o jurídico já estava usando de neurociência, né, para a questão forense e tudo mais. E o RH, agora que o RH está se puxando e entendendo o que tem agora de pós-graduação em neurociência, não está escrito para as organizações, porque finalmente chegou, né? Chegou para o RH. Então, eu acho que assim, toda vez que o movimento é para as pessoas, é o movimento de olhar para as pessoas, o próprio negócio demora para aprovar uma verba para a gente fazer isso, né? Bom, gente, eu não vou chover numa olhada aqui. A gente vive isso, quem está aqui em RH há muito tempo sabe exatamente o que é isso, né? Vide o cara que foi lá e cortou o RH inteiro, que saiu na mídia e está se vangloriando. E você vai olhar a rotatividade dele, um monte de coisa horrível que está acontecendo na empresa dele, possivelmente era um RH que se posicionava e ele não quer ouvir. Então, isso é comum. Quantos de vocês aqui atendem empresas que o dono contratou você, mas não quer te ouvir? Né? Você vai olhar lá, tá dando tudo errado. O que que é? É o comportamento do dono, é o comportamento da dona, né? Então, André, Áureo, pessoal, assim, né? Eu, assim, trazendo assim, eu acho que assim, esses desafios eles são cíclicos. Eles vão reaparecendo no mercado de forma diferente, com uma roupagem diferente, mas eles sempre estão aí. Então, o desafio é como que a gente se prepara. De repente, a neurociência sim é um bom caminho, porque eu entendendo como os comportamentos de fato acontecem e como a gente muda esse comportamento, como a gente trabalha essa mudança de comportamento, isso pode se tornar mais estratégico e mostrar um trabalho mais estratégico para as empresas, né? Eu falar de ciência para uma pessoa mais técnica, um executivo, soa melhor. Eu estou usando a ciência, eu estou usando a ciência, por favor. Não é papo de psicólogo, como eles odeiam falar, que é ridículo, porque neurociência e psicologia tá ali, ó, junto.
Mas quando você usa a neurociência, eu percebo muito esse movimento da liderança de, deixa eu saber mais disso daqui. A gente fala de feedback desde quando, gente? Me fala aqui, quem que fala de feedback aqui, que dá treinamento de feedback desde quando na vida? Não é? Eu tava com o meu stand lá no RH Summit, sabe para que estavam me procurando para dar treinamento? Aliás, o que mais sai de treinamento na minha consultoria? Como dar feedback. Então, é um esforço que sempre vai continuar, gente. Isso não vai acabar. A gente vai sempre lidar com esses desafios o tempo todo. A diferença é como a gente se prepara melhor enquanto RH para isso. O Fê, eu sempre falo que tem alguns assuntos que não saem da pauta em RH. Você está falando aí do momento, do cítrico, eu acho interessante, é isso mesmo. Mas formação de liderança, né, também, que é uma coisa que Liderança. fala a todo momento. Eu falei, já era para não existir mais na pauta, mas vai mudando as gerações, a geração antiga está lá dentro, né? Não entende a geração que está chegando, não quer treinar, não quer acompanhar, não tem paciência, aquela questão toda. Então, o que eu falo é que não sai da pauta os assuntos, né? Eles só mudam o contexto que está em volta. E algumas empresas ainda estão estacionadas, lá naquele contexto que foi iniciado, com a cabeça do dono, igual você falou, que não tem, né, que não tem ouvido para o RH, né? Até a NR1 veio aí e eu trouxe um jargão, assim, né? Foi tudo que o RH sempre falou e o empresário sempre falou que não era para fazer. Que é para olhar mais de perto as pessoas. Até eu coloquei esses dias. Abraçar a árvore. Ainda tem esse jargão aí, né? Horroroso, falando da nossa área, né? Então eu vejo essas questões que não saem, independente da época, não saem da pauta. Continua Ô, Lu, né? deixa eu até fazer um contraponto aqui. E até foi um assunto de discussão hoje em uma empresa, porque quando a gente fala de NR1, o pessoal fala, poxa, vamos olhar para esses temas da NR1, né? E volta para o RH de novo, né? No momento da contratação, quem são essas pessoas que estão chegando na empresa, né? Ou seja, esses impactos que hoje são observados na NR1, será que não vieram do passado? Será que não vieram de traumas? E é óbvio, né? Isso pode acontecer também, né? E aí, mais uma vez, sobra na conta do RH, né? Porque uma hora você tem que olhar para quem está, uma hora você tem que olhar para quem está chegando, né? E aí até uma pergunta, né, Fernanda? Aonde a gente encontra esse equilíbrio, né? Porque às vezes você encontra aquele dono de empresa, que é aquele cara antigo, tudo, mas é aquele cara que ele apoia o funcionário, você chega lá para ele e fala, olha, precisamos melhorar o salário, precisamos, sei lá, dar um benefício melhor, e o cara faz tudo. Não, tudo bem, eu quero minha turma engajada, aquela coisa toda, e aqui e ali você chegar lá, olha, fulano pediu a conta, foi embora, ciclano não apareceu, Beltrano disse que não vai vir essa semana. Onde é que a gente encontra esse equilíbrio, né? Para que a gente possa ter uma sugestão, ideia, alguma coisa quanto ao RH para melhorar esse dia a dia dentro da empresa, olhando essas peças do tabuleiro aí que a gente tem que administrar. Eu gosto muito do. Obrigada pela pergunta, Walter. Eu gosto muito do conceito de valor agregado do EVP, né, que o pessoal fala, né? Que é o quanto agrega-se valor através da experiência do colaborador. Eu gosto muito desse conceito porque você pode trabalhar num contexto de diagnóstico da empresa, entendendo aonde a empresa quer chegar, aonde os colaboradores estão tendo a percepção, né? Qual a percepção dos colaboradores? Então, pode-se usar o resultado de pesquisa de clima, conversas assim com grupos focais, se for empresa muito grande, ou com pessoas mais críticas da empresa, entender exatamente onde que está o ponto, né? E aí, a partir disso, por que que eu gosto do conceito do EVP, do Employee Value Proposition, né? Proposta de valor ao colaborador? Porque você divide ele remete muito ao conceito da pirâmide de Maslow, Sim. né? Então, aonde que está pegando para essa empresa? As pessoas estão com segurança? Então, por exemplo, já que você puxou o NR1, pessoas endividadas, elas podem amar a empresa, mas se ela estiver endividada, a cabeça dela não está lá. Perfeito.
E aí o que acontece? Erro, retrabalho, desperdício, né? Acidente, absenteísmo, com uma coisa que nem é da empresa. Sim, É uma dívida que a pessoa trouxe da vida pessoal dela. A conta perfeito. está chegando para quem? Para a empresa. Então, o que que acontece? A gente pode fazer um trabalho e identificar. Naquela empresa, a gente tem um problema sério, porque se você vai olhar, aquela pessoa já tem 3 empréstimos consignados, né? Quantos empréstimos consignados nós temos nessa empresa? Estou dando um exemplo assim, só para ficar mais ilustrado, né? Entendi. Ah, então a partir disso, será que a gente não pode fazer e investir em contratar um consultor financeiro para trabalhar alguma questão com essas pessoas? Então, eu estou trabalhando o quê? O desenvolvimento das pessoas, ao mesmo tempo a base de segurança delas. Entendi. Ah, identifiquei que nessa empresa nós temos assistência médica, nós temos isso. Como é que está a sinistralidade disso? Né? Está sendo muito acionado? Será que a gente implementar um programa de apoio ao colaborador, onde ele possa ter consultas, ou telemedicina, onde ele possa também conectar, né? Então, ou seja, não, o ponto aqui, a gente viu na pesquisa de clima e a gente viu em outras questões que, de fato, é a questão de carreira. Tem muita gente que está muito tempo, tem um blocker, está parado, não sai, não muda de cargo, a gente não movimenta as pessoas, e as pessoas olham para aquilo e acham que não vai sair nunca dessa cadeira, não vou me movimentar. Então, para que que eu vou me matar, eu vou me entregar além, se eu não tenho perspectiva nessa empresa? Cai o engajamento. Então, o engajamento ele tem, né? Ele é muito sensível, porque ele tem várias vertentes. Então, Val, eu ainda acredito, eu acredito o seguinte, com toda a tecnologia que nós temos, o pessoal quer morrer quando eu falo isso. Com toda a tecnologia e avanço que nós temos, e a gente pode usar a tecnologia, deve usar a tecnologia para facilitar o que eu vou falar agora, Sim. mas eu acho que a gente tem que voltar para o básico às vezes, sabia? Eu olhar, porque assim, Pipo fala People Analytics. Então, People Analytics, eu vou botar o Claudinho, que é o Cloud, vou botar o Cloud, que agora não se fala mais, antigamente era o Power BI, agora é o Cloud, só se fala mais de outra coisa do Cloud. Gente, é importantíssimo, eu tô querendo aprender Cloud todo, tô dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô tão preocupado com a tecnologia, em automatizar os processos, mas aquele indicador básico da pesquisa de clima, você tá fazendo o que com aquilo? Né? A empresa de fato está mergulhando naquilo e usando aquilo como informação para eu trabalhar de fato? Primeiro, as pessoas responderam de forma segura, elas acreditaram, porque se elas também não responderem de forma segura ou não responder, o silêncio também é um diagnóstico. Então, eu acredito muito, Walter, que às vezes a gente voltar para o básico e olhar para essa cadeia, para essas necessidades, desde que faça sentido para o engajamento, ou seja, se eu tiver pessoas mais engajadas, qual é o resultado que essa empresa vai poder ter? Aonde ela quer chegar? Aí que entra comunicação, direcionamento, visão, missão, valores e tudo mais. Mas eu olhar para o EVP, para essa proposta de valor, e eu colocar força aonde vai fazer sentido naquela empresa. Aonde que está pegando para essas pessoas para eu torná-las mais engajadas, então, é na carreira ou elas já estão mais. Não, olha, as coisas estão muito bem encaminhadas, está caminhando mais para o status. Lembra do Scarf? Está mais para o status. Então, já é outra pegada, já é outro tipo de movimentação. Então, a gente tem que falar mais, talvez, de promoções, de análise de potencial, de investimento. Agora, não, a gente está muito ainda na base da pirâmide. Então, são outras coisas que nós vamos. Senão, a gente começa a investir. Ainda mais com a NR1, a gente sai metralhando para tudo quanto é lado e, de fato, nenhuma ação está sendo efetiva no engajamento dos colaboradores. Então, eu sou muito a favor disso, viu, Walter? Assim, eu acho que eu acredito que esse é o caminho. Usar, sim, a tecnologia para facilitar o nosso trabalho e tornar ele mais ágil, isso sim, perfeito, mas sem perder, né, o básico que é essencial, né? Eu não vou nem dizer o básico, sem perder o essencial de vista. Que é isso, é olhar para o engajamento, vamos olhar para o engajamento. Só de olhar para o engajamento a gente tem muita resposta ali para trabalhar o que que funciona nessa empresa e o que que a gente pode trabalhar com a liderança, né? Não sei se eu te respondi, não sei se. Sim, sim, foi bacana. Me deu uns insights aqui, sim. Que Agradeço. legal. Então tá bom. Bom, Tem alguém mais? Tem perguntas? acho que não. O Então, Adilson está fazendo algumas então colocações. podemos. Você quer falar, Sueli? Não, só estava lendo aqui as
as colocações, que eu acho que é o Adilson que colocou, acho que foi o Adilson Motorola, fato evidente, alto nível de endividamento dos colaboradores da empresa. Adilson, não sei se só estava lendo, como ele não está falando, ele falou que é ele, sim. Tá certo. Então podemos ir para a finalização. Lu, Áurea, Elaine. Bom, então quero agradecer aí principalmente a Fernanda, né, pelas palavras, pela reflexão que acabou nos trazendo, né, nos fornecendo. A todos os participantes, muito obrigado. Bom ver, tem gente que eu não vejo há muito tempo, né, como a Lucimara. A gente está aqui, ó, se conhece bastante do mercado, mas nem sempre a gente consegue se ver, né? Então, muito obrigado a todos Val, você pela consegue tirar uma participação. foto, Val? Vou tirar uma foto. E a palavra final era da foto. Então, todo mundo abre a câmera aí. Vou tirar em 2 telas, que a gente está em 2. Vou tirar da primeira tela, quem está aparecendo. Só um instante, todo mundo sorrindo, para ninguém ficar com a boca aberta. Isso, segura o sorriso. Calma aí, 1, 2, 3 e... Primeira tela, tirei. Vou para a segunda tela, gente, só um instante. O duro de tirar foto na câmera, no computador, é que ninguém fala aquele E, né? X. X. Agora eu estou na segunda tela. Vou tirar aqui da segunda tela. Começa com a Daniela e termina com a Luciana Galvão. A Bárbara não abriu, a Andréia, mas tiramos assim mesmo. Estão presentes. Gente, muito obrigado. Mais Obrigada, algum pessoal. recado para o próximo? Espero vocês no próximo evento, viu, Sandra, que está aí também. O Adilson. O Adilson, estou vendo agora. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa Boa noite, noite. gente. Obrigada, Muito gente. obrigado. Obrigada a todos. Boa Boa noite. noite. Boa Parabéns. noite, Obrigada, pessoal. Fernanda. Até a Boa próxima. noite. Prazer enorme estar aqui com Obrigada, vocês. Fernanda. Obrigada. Gratidão.